No episódio anterior, ficamos curiosas, querendo saber, afinal, o que era aquilo na nossa parede. O tio Paulo respondeu, então, sejam bem-vindos a mais um Blobras! Episódio de hoje é errando que se aprende, ou não. Basicamente, o tio Paulo disse que em algum momento teve uma infiltração e essa parede ficou mofada, fofa, infiltrada. Essa tinta se soltou e ficou fácil de qualquer bichinho, seja uma traça, seja uma minhoca, seja uma, sei lá, qualquer bicho que esteja na parede entrar e fazer uma casinha. Mas nada que foi muito profundo, bastava a gente raspar, tirar toda essa parte de tinta solta, o que saísse tirava e o que ficasse era só passar uma massa em cima e fechar esses buracos que estava tudo certo. Nesses dias a gente ficou um pouco confusa, perdida, sem saber o que fazer, porque a gente precisava que alguém viesse fazer a nossa elétrica antes de bater o contrapiso, porque tinha fio no chão, ou pintar a parede. Tio Paulo, sou eu de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui na garagem tem um conduíte que vem do chão, que tinha uma tomada aqui, só esse mesmo, na verdade. E aí, eu queria saber se a gente vai ter que quebrar alguma coisa no chão com a questão da elétrica. Eu acredito que não, porque o relógio tá ali, eu acho que é só ignorar esse fio. Porque eu e a Fê quer bater o contrapiso aqui, pra adiantar essa parte, entendeu? Mas a gente tá com medo de bater o contrapiso e depois o senhor ter que quebrar pra achar isso daqui. Me fala, eu posso bater o contrapiso sem medo de acontecer alguma coisa? Dado o aval do tio Paulo, eu e Fernanda começamos a fazer o contrapiso dessa parte. A gente crente que estava abafando. No dia anterior, a gente desceu para fazer o nível e percebeu que estava muito desnivelado. E aí a gente pegava a trena e media, e uma ia tentando se entender, se fazer entender para outra, né? Quantos centímetros a gente ia ter que corrigir para nivelar e, por exemplo, a gente tinha que fazer com que o piso ficasse reto. Se colocasse uma bolinha de gude de um lado, ela não fosse caindo pro outro, porque não tem necessidade. E, gente, olha o quanto era torto. E aí a gente percebeu que se a gente fosse nivelar todo esse piso, a gente ia gastar um dinheirão com massa. E o objetivo é gastar o menos possível, visto que isso é uma casa alugada, né? Ai, gente, foi uma procissão, muita tristeza, muita bateção de cabeça. E agora vocês vão entender o tanto de massa que a gente ia ter que usar. Observem. Na hora que a gente for botar o resto, a gente vai botando o nível e vai nivelando. Cara, nesse daí que dá pra ver a discrepância de altura de um lado pro outro. Mas assim, eu acho que tá certinho sim. Tô prendendo a ponta dele aqui, ó. É. E aí parece que tá meio que no meio. Supondo que a gente não precisasse fazer tamanho nivelamento, bastava fazer uma nata com um pó de cimento na base, né, pro contrapiso grudar, pegar a massa do contrapiso e botar na altura que a gente quisesse que o piso ficasse no futuro. O processo era simples e fácil. Depois a gente pegava a massa, botava numa área e ia socando com a enxada, porque precisava que aquele pedaço ficasse bem amassadinho e nada poroso, para que não se soltasse no futuro. Tudo lindo, tudo bonito. Aí a gente percebeu que com 2 sacos de massa, que custa aproximadamente 30, 40 reais, a gente só conseguiu fazer aquele pedaço ali. E aí a gente pensou, alisou de um lado, alisou pro outro e falou, cara, sem condição, cancela. Tiramos tudo que a gente tinha feito e começou a jogar de um lado pro outro só para não perder essa massa, porque a gente já estava esgotada. A gente acelera o vídeo para vocês não ficarem vendo 1 hora de eu e Fernanda reclamando da vida aos 4 ventos, porque a gente não conseguia fazer um contrapiso. Mas a gente estava esgotada, estava muito quente nesse dia. E aí a gente desistiu e voltou no dia seguinte com uma ajuda, que foi a Vitória, nossa amiga que veio ajudar. Cabeça no lugar, a gente refletiu e tomou a decisão de que a gente ia fazer a massa só para alisar esses buracos que o azulejo retirado tinha deixado. E que não dava pra gente nivelar, afinal ia se gastar muita massa. Só que conforme a gente foi fazendo, a Vitória sempre muito positiva, muito otimista, mas eu e Fernanda, depois de dias de obra já, se olhava e falava, isso não vai mais dar certo, eu não aguento mais, Fernanda, eu sei que a gente não tem dinheiro, mas vamos contratar alguém pra fazer. Um pequeno desespero nesse momento, a gente tem certeza, pelo menos eu tinha certeza que ia dar errado, já queria desistir, já queria chorar.
Já comecei a dar enxadada na parede, queria bater minha cabeça. Fernanda, com a sua sensatez, falou: eu acho que tá dando certo. Cala a boca, deixa eu falar. E aí, agora eu acho que tá caminhando. Sem essa agressividade, que minha bichinha é paciente e calma. Mas eu entrei em colapso. Colapso! Depois de alguns minutos, ou talvez horas, insistindo, eu e Fernandinha chegamos à conclusão que era melhor que a gente parasse de gastar massa, porque esse já era o 5º pacote, a gente não tinha chegado em lugar nenhum. E tivemos que finalmente chamar o pedreiro hétero.